Então, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Para aqueles que não me conhecem, que eu sei que são alguns, e é uma boa surpresa, não é? A má surpresa é que eu venho cá poucas vezes, não é? A esta hora. Eu sou o pastor Ricardo, sou o pastor da CCLX Almada, sou o pastor que tem a responsabilidade de dirigir aquela comunidade local, e por isso é que eu não estou cá tantas vezes de manhã, porque tenho a nossa comunidade lá em Almada. Tenho 49 anos, tenho 3 filhos, e é um privilégio estar convosco hoje pela manhã e agradecer ao ministério desta casa, agradecer na pessoa do pastor Joel também, o convite e o privilégio que é estar aqui esta manhã. Só alguns sabem o que é que isto significa, eu poder estar aqui de manhã. E é um privilégio poder dizer isso, estar aqui de manhã. É uma grande responsabilidade. Vocês são uma casa tão bem servida, com gente de palavra, com a palavra do Senhor, gente que ensina a palavra de Deus, gente que cuida, gente que faz a milha extra. Então, estar aqui e representar todas essas pessoas, para mim é um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Eu sei que hoje é um dia especial, emotivo, mas ainda assim o Senhor quer usar este dia para falar ao nosso coração. Vamos abrir as nossas Bíblias em Miqueias, capítulo 6, e nós vamos ler os primeiros 8 versículos, e nós vamos falar acerca de algumas coisas que vieram ao meu coração quando estava a ler este versículo. Creio que pode ser ensinamento para as nossas vidas, creio que pode ser ensinamento para a igreja, creio que pode ser ensinamento para a tua vida individual. Então ouve com atenção, aplica aquilo aquilo que vier ao teu coração, aquilo que o Senhor contender contra ti, agarra isso e aplica isso na tua vida. Amém? Então diz assim o versículo 1, ouvi, não sei se vai haver todos os versículos, mas se não existir, tomem atenção, está bem? Ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, defende a tua causa perante os montes e ouçam os outeiros da tua voz. Antes de continuar, isto é um julgamento. O que está a acontecer aqui é a prática do livro. Existe um conceito de um julgamento. Há uma acusação contra o povo, há uma defesa do povo e depois existe um julgamento, existe uma consequência. E o livro de Miqueias fala muito acerca disso, do julgamento de Deus contra o povo, contra aquilo que o povo era e estava a ser e significava. Existe depois um percurso até à restauração do povo, e todo o livro, vocês se forem ler todo o livro, vocês vão ver esta narrativa, e esta parte que nós vamos ler agora não é diferente. Então o que está a acontecer aqui é a voz do Senhor através de Miqueias a falar ao povo, e diz assim, levanta-te, defende a tua causa perante os montes e ouçam os outeiros da tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, o julgamento do Senhor, aquilo que o Senhor tem contra vós. E vós, duráveis fundamentos da terra, os montes, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo e com Israel entrará em juízo. Então eu vou julgar Israel. E Deus não convoca qualquer pessoa para ser testemunha, Ele convoca a criação. Não é curioso que a criação está cá desde todo o sempre? A criação é aquela que assistiu a tudo. Os montes e os outeiros, os montes maiores, os montes mais pequenos, são aqueles que... Então Deus convoca a criação para escutar os argumentos deste tribunal. E o Senhor continua a dizer pela voz de Miqueias, povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me, onde é que eu te aborreci, diz Deus para o povo. E depois Deus, depois de fazer essa pergunta retórica, Ele diz assim, pois te fiz sair da terra do Egito. E nós acabamos de cantar agora. Nós recordarmos aquilo que Deus já fez por nós. E talvez hoje estejas aqui, és visita de alguém, tu não tens este contexto de igreja, de Bíblia, mas Deus já fez muita coisa por ti. Deus já entregou o seu próprio Filho, Jesus, para morrer pela cruz por ti, mesmo que tu não saibas. Ele já fez coisas por ti. E Ele diz, porque te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão, te remi.
E enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Eu dei-te livramento, eu dei-te direção, eu dei-te uma liderança para tu poderes seguir o teu caminho. Povo meu, versículo 5, lembra-te agora do que maquinou, isto é 10:30 da manhã, as palavras não saem assim tão fluídas. Maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, do que aconteceu desde Siti a Gileal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Não vou entrar neste texto que é tão rico, mas o que o Senhor está a dizer é: lembra-te de tudo o que aconteceu, das armadilhas que eu te livrei, da provisão que eu dei, até tu chegares à terra prometida. Lembra-te. E aqui começa a defesa. É curioso que o Senhor diz que tem alguma coisa contra o povo. Mas a primeira coisa que ele faz é defender-se. Ele diz assim: o que é que eu fiz? Ele não diz ao povo: não, porque tu isto, porque tu aquilo, porque tu não fizeste, porque vocês são assim, vocês são assado. Não, ele diz assim: tu sabes quem é que eu sou? Tu ainda te lembras de quem é que eu sou? Tu já te esqueceste do que eu fiz por ti? O que é que eu fiz? Diz o nosso Deus. O nosso Deus está-nos a dizer: o que é que eu fiz para tu estás-te a comportar dessa maneira? Já me esqueceste? Versículo 6 começa o argumento do povo. E o povo diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Como é que eu farei isso? Virei a Ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano, e até aqui está tudo bem. Até aqui está tudo bem. Porque era a forma, naquela altura, de se apresentar diante do Senhor, de prestar culto, de prestar sacrifício. Era desta forma: eu vou-me apresentar com um cordeiro, que um bezerro de 1 ano, e eu vou apresentar sacrifício. E depois ele continua e diz assim, o povo continua, diz assim: agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Versículo 8. Ele te declarou ao homem que o que é bom é que o Senhor, o que é bom e o que o Senhor pede de ti é que pratiqueis a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Esta é a palavra que o Senhor tem para nós esta manhã. Deus, que tu possas usar esta porção da tua palavra, de um texto tão rico, Deus, mas que desta palavra tu possas contender com a nossa vida, Senhor. Que isto possa ser aplicado individualmente a cada um de nós, Deus. Que o teu Santo Espírito que habita em nós possa contender, possa desmascarar, Senhor, aquilo que precisa de ser desmascarado, Deus. E que possa apontar aquilo que precisa de ser mudado. E que hoje possamos ter a coragem, Senhor, de dar esse passo. Por isso te pedimos que tu nos ajudes no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, o tema desta pregação, se há um tema, um título, é o que nós esperamos e o que Deus espera. E eu não sei se acontece convosco, se depois de uma semana difícil, depois de algumas coisas que nós não conseguimos conquistar, depois de uma semana doente, depois de vários meses, depois de estarmos a tentar, eu não sei se vocês já chegaram a fazer esta pergunta assim: Deus, será que tu estás satisfeito comigo? Será que eu estou a fazer o suficiente? Será que eu tenho crédito suficiente na tua conta? Porque é que isto me está a acontecer? Nós fazemos isso muitas vezes, ou algumas vezes podemos fazer isso, quando olhamos para a nossa vida espiritual e sentimos que não é suficiente. Então que precisamos de fazer mais alguma coisa para agradar a Deus. Então, muitas das vezes temos expectativas. Esperamos alguma coisa de Deus, esperamos alguma coisa da igreja, esperamos alguma coisa uns dos outros. Todos nós temos expectativas. Eu não quero ser injusto, mas eu quero arriscar que raramente nós fazemos a pergunta: que expectativa é que Deus tem acerca de nós? Se nós nos preocupamos na mesma medida na expectativa que temos da igreja, daquilo que a igreja tem que nos dar, tem que nos oferecer, daquilo que o pastor tem que fazer, daquilo que até que o próprio Deus nos tem que fazer, nós buscamos isso. Então, se buscamos é porque temos uma expectativa. Mas quando é que nós pensamos no que Deus espera de nós?
E hoje vamos ver um pouco essas verdades, vamos falar um pouco acerca disso. Sabe, o que mais afetava, preocupava Miqueias nesta fase, não era aquilo que estava a acontecer naquele contexto, que era um contexto complexo, era um contexto de ocupação, era um contexto onde a sombra de um império estava a assolar o Reino do Sul e ia causar muitos problemas, estava a causar muitos problemas naquela altura, de ocupação, de guerras, de litígio, muita coisa ruim estava a acontecer à volta do povo, mas não era essa preocupação. Este texto não tem a ver com essa preocupação externa, tem a ver com uma preocupação interna. O problema não era o estado da nação, o problema era uma corrupção interna do povo, e era isso que preocupava o Senhor, e através de Miqueias ele traz esta palavra. Porquê? Porque o culto ao Senhor funcionava em pleno, mesmo perante a confusão que existia externa. O culto, os sacrifícios, os holocaustos, eles continuavam a acontecer de forma natural. Mas havia alguma coisa que estava diferente, e era precisamente isso que significava a corrupção interna. Os sacrifícios eram feitos, as festas, os rituais aconteciam, mas ao mesmo tempo as mesmas pessoas, corrompidas na sua carne, corrompidas por tudo aquilo que aconteceu à sua volta, influenciadas até pelos povos que estavam a invadir, pelos povos que estavam à volta, essas pessoas, esses comerciantes, essa cultura, essa nação estava corrompida. Então, os poderosos roubavam as terras aos pobres, vendiam as terras de quem não tinha, de quem era pobre, uma coisa que era contra a lei. A pessoa, mesmo se fosse pobre, se não tivesse o que comer e tivesse uma terra que fosse de família, um terreno. Imaginem, vendermos um terreno, eu sou pobre, eu não tenho o que comer e tenho, Marcelo, um terreno na Avenida da Liberdade. Não é? Tipo, resolve a minha vida. Só que o Senhor disse, tu não podes vender esse terreno é de família. O que acontecia? Os poderosos pegavam no terreno daquelas pessoas que estavam pobres, que estavam fracas, e vendiam e ficavam com os lucros. Os juízes vendiam as sentenças. Os juízes vendiam a quem lhes pagassem mais. Os comerciantes, eles usavam pesos falsos para enganar o povo. Este era o clima que existia. Era um clima de uma agressão externa e de uma corrupção interna. Mas sabem qual é que era o maior problema? O maior problema, e a controvérsia do Senhor, é que o povo continuava a ir ao templo como se nada fosse. O povo continuava a ir ao templo como se nada passasse. Isto tem que tocar alguns sinos dentro da nossa cabeça. Se nós temos alguma coisa que se liga com algum tipo de corrupção interna e continuamos a fazer a coisa da mesma maneira, o Senhor tem controvérsia contra ti. O Senhor quer te dizer, tu precisas de parar com isso, tu precisas de te organizar, tu precisas de pensar que isso não faz sentido. E é aqui que se abre o tribunal, os montes. É aqui que se abre o queixoso, o povo meu. É aqui que existe um discurso, não de acusação inicialmente, mas um discurso de amor que foi ferido por um pai que quer cuidar e que não vê essa resposta por parte dos filhos. Eu dei-te tudo, onde é que eu falhei contigo? Então, existe o ponto 1, é o que é que pensamos que Deus espera de nós? O que é que nós pensamos? Será que o povo faz uma pergunta, como me agradarei ao Senhor? E é uma pergunta legítima, nós tentarmos perceber como é que nós podemos agradar a Deus. E como eu disse no início, eles vão na direção certa, mas rapidamente eles fogem dessa linha que é a linha certa. Eles, reparem na progressão, eles vão do que é certo, do bezerro de um ano, conforme a lei previa. Depois eles, com o pensamento, reparem, de um interior corrompido, eles percebem, aquilo que a lei manda não é suficiente, eu tenho que inventar. Eu tenho que criar outra coisa, porque aquilo que a lei me manda fazer já não é suficiente. O eu preparar um bezerro de um ano, que para aquela altura era uma coisa especial, já não é suficiente. Então a minha consciência diz-me, então eu vou ter que fazer melhor. Então o que é que eu vou fazer? Então eu vou dar
milhares de carneiros. Senhor, está bom assim? Deus, está bom assim se eu der milhares de carneiros? Aceitas-me se eu der milhares de carneiros? Aceitas-me com a minha corrupção se eu der milhares de carneiros? Aceitas-me no culto da manhã ou de tarde se eu fizer este favor de aceitar isso? Aceitas-me... Eu precisava ter dormido mais 1 hora, mas aceitas-me aqui mesmo assim com a minha distração? Aceitas-me, Senhor? E depois de milhares de carneiros não é suficiente. Existe uma coisa que caminha quase para o impossível. E depois o texto diz, depois 10.000 rios de azeite. Uma coisa impossível. E quando é que nós tentamos agradar a Deus com coisas que são impossíveis? Que são fictícias, que são coisas que nós não conseguimos alcançar. E por fim, chega ao extremo, que eu darei o meu filho. Eu vou dar o meu filho. Deus, eu para te agradar, eu vou dar o meu primogênito. Sabem, isto são influências dos povos, são influências das convivências, são influências erradas, são influências das fontes erradas. Então o que Deus pedia continuava a ser o mesmo, continuava a ser o mesmo cordeiro. Mas ele depois mais à frente diz exatamente o que é que ele pede de nós. Então, o povo parte de um pressuposto errado, que eu gostava que nós hoje pudéssemos ponderar e pudéssemos pensar se nós, em alguns momentos e algumas áreas da nossa vida, nós fazemos a mesma coisa. Que é a relação de Deus ser uma transação. A relação de Deus ser um negócio. Deus, se eu fizer isto, tu vais-me dar aquilo. E hoje eu quero desmistificar isto se ainda existia alguma confusão na nossa cabeça, que é Deus não tem preço. Deus não tem preço. Não há nada, não há nada que nós possamos fazer para comprar Deus. A única coisa que tem preço e que teve um preço foi a nossa salvação. E a nossa salvação foi paga com o preço maior que pode alguma vez existir. E reparem, foi uma transação única que existiu na vida da humanidade. Nunca mais vai acontecer. Foi uma transação definitiva. Sabem, Deus chegou e pagou o crédito. Está feito, nunca mais vamos ter que preocupar com aquela dívida que nós temos. Não é? Quem gostava de fazer isso esta manhã? Pois Deus já fez isto por muitos de nós que está aqui. Ele já pagou a nossa dívida. Essa transação está paga. Mas isso não nos dá o direito de chegar a Deus e tentarmos fazer este negócio. Deus, se a vida está difícil, eu vou dar mais dias na escola. Eu vou dar mais dias na escola. Vou passar a servir mais vezes, porque se eu servir mais vezes, tu vais ser melhor para mim. Queridos, isto não funciona assim. E o que Deus e o que Miqueias está a querer dizer ao povo é que o caminho que eles estavam a levar era um caminho errado, um coração de uma identidade corrompida, de um coração corrompido e de manter uma aparência estética que era uma mentira e que Deus desagradava e que Deus não queria continuar. Então, Deus não tem preço. E o problema é que quando a religião se torna uma transação, quando nós entramos nesta loucura das transações, ela tem um crescendo. Ou seja, ela começa com 10.000 bezerros de ouro, de repente eu já estou a oferecer não sei quantos, 10.000 rios de azeite, depois já estou a oferecer o meu filho, a minha casa, tudo num sistema de compensação. Alguém conhece um casal que gostam de oferecer prendas um ao outro? Algum casal que gosta de oferecer prendas um ao outro? Ok. Poucos casais gostam de oferecer, vocês são um pouco generosos. A próxima pregação vai ser generosidade. Mas existe, dentro dessa dinâmica, casais que gostam de oferecer presentes uns aos outros, às vezes algumas competições pouco saudáveis, que é, eu ofereço uma prenda à minha esposa e ela diz assim, eu tenho que bater esta prenda. A minha prenda a seguir vai ser melhor que a dela. Só que o que é que acontece? Depois vai ter que acontecer 10.000 carneiros. Depois dos 10.000 carneiros, alguém vai ter que oferecer 10.000 rios de azeite. E por fim estamos a oferecer o primogênito. E neste caso o primogênito são 1 ou 2 cartões de crédito. Fala, Deus! Isto porque nós encarnamos esta cultura de querer agradar, de queremos transacionar, de que achamos que temos o poder para comprar alguma coisa. Deus não tem preço. Então,
Aquilo que nós pensamos que Deus espera de nós às vezes está descalibrado. E nós vamos calibrar isso no final. Mas isto não é o que Deus quer. O que Deus quer não é que nós nos apresentamos aqui domingo após domingo, dia após dia, no nosso momento diário de sacrifício perante o Senhor, a tentar comprá-lo de alguma forma. Não, Ele quer ser encontrado. Ele quer ser adorado. Ele quer ser louvado. Ele quer ser reconhecido no teu coração. E depois o milagre vai acontecer. Nem que seja um milagre. O milagre de tu te encontrares com o próprio Deus. No segredo do teu quarto. No silêncio da tua oração. A caminho do trabalho. Numa oração SMS que dura alguns segundos. E tu te encontras com Deus e sabes que Ele está contigo. Isso é o negócio que nós temos de ter com Deus. Amém? O que é que Deus realmente espera? No versículo 8 diz o que é que Deus espera de nós. E o que Deus espera de nós não tem nada a ver com aquilo que o povo estava a fazer. O que Deus espera de nós é uma atitude. O que Deus espera de nós são ações, são coisas práticas. Ele não espera de nós volumes de transação, Ele não espera de nós quantidade. O que Deus espera de nós é qualidade naquilo que nós fazemos para Ele. O que Deus espera de nós, no versículo 8 de Miqueias, diz assim: Ele já te declarou ao homem o que é bom. O que é que o Senhor pede de ti? Que pratiqueis a justiça, que tu ames a misericórdia e que andeis humildemente diante de Deus. Deus não fala assim. É claro que Deus não está com este texto a invalidar. Deus não é esquizofrénico, ok? Deus não está a invalidar o sacrifício. Ele está a dizer assim: a forma como vocês têm que fazer o sacrifício não é essa forma. Tem a ver com esta intencionalidade, tem a ver com o vosso coração. Tens que fazer o sacrifício que eu te mandei com este coração. A primeira palavra que Ele diz é: Ele já te declarou. Ele te declarou. O que o Senhor está a dizer é que eu já te disse isto. Como eu orei no início, houve coisas que já aconteceram na nossa vida. Nós já ouvimos esta história. Alguém já nos ensinou. Alguém já nos pregou. Alguém lá na escola dominical já falou sobre isto. Já te disse o que é bom. O que é que eu espero de ti. E às vezes, o nosso problema não é que o nosso problema às vezes não é a ignorância. Certo que pode existir algum grau de ignorância em alguns conteúdos. Mas quando nós ganhamos consciência de quem é Deus e aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, nós temos um percurso, uma caminhada. E nós vamos diminuindo a nossa ignorância nestes temas. O nosso problema não é ignorância. O nosso problema é esquecimento. O nosso problema é nós sermos desleixados. O nosso problema é que quando nós precisamos do Senhor, nós em vez de irmos buscar quem Ele é, quem Ele foi, o que é que Ele fez por mim, quem é Deus da minha vida, nós vamos buscar o que é que Ele pode fazer, como é que Ele vai resolver. Só que Deus está-nos a lembrar: olha, eu já te disse isto, eu vou ser tão gracioso, eu próprio, que eu vou-te lembrar novamente do que é que tu tens que fazer. Ele já te declarou. E o problema do povo não era ignorância, era esquecimento. Então às vezes nós não precisamos de vir com uma ansiedade para o culto à espera de uma nova revelação. Nós não precisamos. Ouçam, se tu sais de casa todos os dias, não, eu vou porque eu preciso de uma revelação. Não, tu precisas te lembrar daquilo que Deus já te revelou. Tu precisas te fundamentar naquilo que tu já sabes. Se Deus te der uma revelação acima daquilo que tu já sabes, ótimo. Mas que Deus é este que vai construir uma casa em cima de um fundamento que não está firme, que não é reconhecido? Se tu não reconheces os pilares, se não reconheces os fundamentos que tu tens na tua vida, se tu não reconheces o favor de Deus, se tu não reconheces os sítios de onde Deus te tirou, se tu não reconheces tudo aquilo que Ele já deu, porque é que Deus já te dar alguma coisa que tu vais te esquecer facilmente? Então nós precisamos primeiro lembrar. E depois são 3 ações. Praticar a justiça. E a definição de justiça é uma definição muito simples. Eu gosto muito da definição de justiça. Definição lata de justiça. Pode haver várias profundidades, várias definições. Mas justiça é dar a cada um aquilo que lhe é devido. Justiça é dar a cada um aquilo que é devido. É julgar com equidade. Eu estou a ler aqui para não me
saltar nada, é não aceitar suborno. Justiça é não aceitar suborno. Justiça é dar o troco. Justiça é dar o troco de volta quando nos dão troco a mais. Isso é justiça. Isto não é só ser uma pessoa boa. Isto é coração de Deus. Quando tu recebes um troco que não é teu, ou quando alguém não te cobra uma Coca-Cola na conta, sabem o que é justiça? É nós chamarmos alguém e dizer assim, justiça, eu quero justiça na minha conta. Justiça. O que Deus pede é para nós sermos justos. Não aceitar suborno. E a coisa muda de figura quando nós falamos em suborno e deixar passar uma Coca-Cola na conta. Mas Deus olha para ti e diz assim, suborno, és injusto, tens que ser mais justo. É usar balanças justas. O povo usava pesos errados no comércio. Quantas vezes nós não usamos pesos errados com pessoas? Porque esta pessoa depende dela. Esta pessoa eu tenho alguma coisa que me prende. Eu tenho alguma coisa que não me deixa usar o peso justo. Sabem o que é justiça? É nós usarmos o peso justo com toda a gente de forma igual. Independentemente se a pessoa é mais ou menos influente na nossa vida. Independentemente se podemos ou não podemos perder a pessoa. Independentemente. Nós temos que ser pessoas justas. Em vez de sermos chamados pelo Senhor balanças falsas. E pagar o que é devido. Sabem, a justiça não é uma coisa metafórica. A justiça tem rosto. Tem rosto. E na Bíblia, esse rosto é personificado no órfão, na viúva, no estrangeiro, no pobre. Justiça é quando nós olhamos para aqueles que estão em dificuldade. Nós sermos justos é nós percebemos que nós estamos com uma condição talvez um pouco melhor do que algumas destas pessoas. E Deus espera que nós tenhamos um coração justo e olhemos para estes rostos e possamos defendê-los, ajudá-los quando eles precisam. Isto é justiça. Praticar justiça é revelar o coração de Deus. Então, se nós queremos nos apresentar durante um culto ao Senhor todos os dias de manhã, não vamos estar preocupados se estamos a cantar bem, porque não vamos conseguir, Sofia. Não todos, alguns conseguem. Não vamos estar preocupados, vamos estar preocupados em ser justos. Vamos estar preocupados em servir o próximo, em amar o nosso irmão, em ser sensível àquilo que está a acontecer à nossa volta, na comunidade que Deus nos deu. É para isso que Deus nos chama, para nós estarmos juntos, para nós podermos ser justos. O segundo é nós amarmos a misericórdia. E aqui o texto não diz nós praticarmos a misericórdia. Sabem quem é que pratica a misericórdia? O mundo pratica a misericórdia. Quando eu digo o mundo, é as pessoas que não estão com Deus, as pessoas que não têm nada a ver com Deus. O mundo pratica a misericórdia. O mundo ajuda os fracos, os oprimidos. O mundo faz isso. Não, mas nós não somos o mundo. Amém? Deus manda-nos amar a misericórdia. Deus manda-nos amar quando nós ajudamos quem precisa. Então, misericórdia, nós estamos comprometidos, como igreja, como indivíduo, com o bem-estar do outro, de uma forma constante, mesmo que custe, mesmo que doa. Quem é que nunca teve aquele irmão, à hora da saída do culto, nós íamos para casa, o almoço já fica lá no forno programado, nós já programámos o forno para aquecer a comida, a mesa está posta, e chega aquele abençoado irmão e diz assim, eu preciso de uma boleia, o irmão tem que me levar porque... E ele tem tipo um drama na vida dele. Sabem, nós não amamos a misericórdia. Porque nós muitas das vezes perdemos estes caminhos, estes são bilhetes que Deus nos dá para nós nos cruzarmos uns com os outros. Se nós amarmos a misericórdia, nós vamos ter que sofrer mais, vamos ter que cancelar mais a nossa agenda. Sabem, Jesus muitas das vezes ia no caminho, ele tinha uma agenda. Só que Jesus no caminho, ele era interrompido. Aquela mulher com o fluxo de sangue, Jesus tinha a sua agenda. Jesus sabia para onde é que queria ir, havia pessoas a levá-lo numa direção, ele tinha coisas marcadas, mas alguém toca-lhe nas suas vestes e diz assim, não, eu
Sabem, há pessoas que querem tocar nas tuas vestes, não na mesma dimensão como Jesus, vocês percebem isso. Mas há pessoas que querem se aproximar, há pessoas que querem, e há pessoas que precisam de fazer isso. Então nós precisamos de ser pessoas que amamos a misericórdia. E a misericórdia tem muito a ver com o sofrer, como nós sofrermos, com nós pagarmos o preço. Tem muito a ver com a milha extra. Nós fazemos mais do que aquilo que a lei exige. A lei exige estarmos cá e a lei, cultuarmos, estarmos juntos. E depois, à 1h acaba a lei e nós queremos ir para casa. Só que não, a milha extra às vezes acontece depois do culto, acontece no caminho de casa, acontece quando nós paramos para meter gasolina ou gasóleo ou carregar o carro elétrico. Aí temos muito tempo para encontrar pessoas. Não basta fazermos atos de bondade. Não basta nós picarmos pontos. Nós precisamos amar fazer isso. E se nós amarmos, praticar a misericórdia, se nós amarmos os outros, isso vai fazer uma diferença brutal na tua vida. Tu vais te encontrar muito mais vezes com o Senhor. Tu vais ver muito mais vezes o Senhor a trabalhar na vida de pessoas de forma poderosa. E muitas das vezes nós estamos fechados apenas a querer ser bondosos connosco próprios, com aqueles que nos rodeiam, e está tudo bem com isso. Mas nós precisamos abrir um bocadinho o leque, precisamos amar e amar com alegria, como 2 Coríntios 9:7 diz: Deus ama o que dá com alegria, Deus ama o que ama com alegria, Deus ama o que ama a misericórdia. Amém? Esta é a segunda coisa que Deus tem expectativa, que Deus pede. A terceira é andar humildemente com Deus. E esta para mim é mais difícil, pessoalmente. Porque eu tenho que lutar contra o meu próprio ego, contra as minhas próprias fraquezas, tenho que lutar contra os meus próprios quereres, contra as minhas próprias expectativas, contra a expectativa até do meu próprio ser. Que preciso de validação, que preciso de ser reconhecido. Se não for reconhecido por aquilo que eu faço bem, eu entro logo em crise. Então, Deus pede que nós andemos de forma humilde diante dele. Então, sem humildade, sem este terceiro pilar, nós não conseguimos fazer bem nenhuma das duas primeiras coisas. Nós precisamos de fazer... Aliás, este é o ponto que une estes 3 pontos. Porque nós não conseguimos ser justos se nós não formos justos como Deus quer, se nós também não formos humildes como Deus quer. Porque se nós não formos humildes no nosso coração, nós vamos praticar a justiça e vamos deixar que este crédito, ou vamos deixar de depositar um crédito no nosso coração, que nós praticamos a justiça na vida daquela pessoa. E mais tarde, nem que seja só a minha alma vai me lembrar, a minha cabeça, a minha mente vai lembrar: não, mas tu fizeste isso por essa pessoa, agora essa pessoa está-te a tratar assim. Então nós precisamos de ser humildes quando nós ajudamos as pessoas, quando nós amamos as pessoas, quando nós praticamos justiça, quando nós amamos a misericórdia, amamos os outros. Nós temos que ser humildes. O que é que isto quer dizer, ser humilde? É curioso que Deus não diz praticar a humildade. Ele não diz assim: vocês não têm que quando tiverem a oportunidade, pratiquem a humildade. Ele não diz também amem a humildade. Ele não diz isso. Ele diz o quê? Ele diz andem humildemente. E aqueles que conhecem, que já ouviram este texto, há um texto que diz que, por exemplo, eu trouxe só um versículo, mas havia muitos mais versículos que nós podíamos usar como referência, porque é uma metáfora bíblica. Quando se diz andar, quer dizer uma vida. Enoque andou com Deus. Enoque andou toda a sua vida com Deus. Ele vivia a sua vida com Deus. Então, quando nós temos que andar humildemente diante de Deus, não é uma coisa que nós de vez em quando somos humildes. Não é que nós de vez em quando vamos ao culto, nos tornamos uma pessoa humilde e tornamos uma pessoa diferente. A proposta do Senhor para nós e a expectativa que Ele tem para nós, quando nós nos apresentamos com Ele, quando nós andamos com Ele, é que nós andemos de forma humilde.
Então, sem esta humildade, a justiça torna-se um orgulho moral. Como é que de repente há uma coisa que nós fazemos bem, em vez de se tornar uma coisa boa, torna-se uma coisa má? Porquê? Porque nós não andamos de forma humilde diante de Deus. Nós não fazemos as coisas à moda de Deus. Nós fazemos as coisas muitas vezes à moda do mundo. Nós fazemos porque, não para. Nós fazemos alguma coisa com o olho noutra coisa lá mais à frente. Não estou a dizer nós aqui. Nós não, porque nós somos fixes, ok? Mas lá fora o pessoal tem essa mania. Que quando ajuda está sempre a buscar crédito. Quando ajuda está sempre a buscar um pagamento. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós andemos uma vida de forma humilde perante Ele. E isto significa simplesmente nós não andarmos exclusivamente pela nossa cabeça. Nós andarmos humildemente com Deus significa o quê? Nós pedirmos conselho a Deus. Se calhar estavam à espera de uma definição super filosófica. Não é. É simples. Tudo o que eu faço, qualquer movimento que eu faço, no andar com Deus, eu vou consultar Deus. Que coisa mais humilde que é nós submetermos ao Deus que nós reconhecemos como o nosso Deus. Como aquele que nos salvou, como aquele que nos deu uma nova vida, como aquele que nos resgatou das trevas para... Não, Ele fez isso tudo, Ele é espetacular, mas quem decide a minha vida sou eu. Andar humildemente diante do Senhor é fazer a vontade dEle, é escutar a vontade dEle. Se calhar é fazer um travão a fundo em algumas coisas que nós já decidimos hoje e perguntar, será que isto é a vontade do Senhor? Será que é mesmo a vontade de Deus? Sabem, quando nós andamos humildemente diante de Deus e quando nós nos damos ao trabalho, quando nós pagamos o preço de esperar para ouvir a sua voz, muitas das vezes nós vamos fazer coisas que aos olhos de muita gente não vão ser a coisa certa, mas pouco importa, porque eu estou a fazer a vontade de Deus. Eu estou a andar humildemente com Deus. E às vezes as nossas respostas humildes diante de Deus vão confundir as pessoas à nossa volta. Então, se tu tens segurança que estás a andar humildemente diante de Deus, e estás a tomar as tuas decisões, estás a governar a tua família, estás a governar a tua casa, estás a governar o teu trabalho, estás-te a governar, estás a andar com uma dependência direta e clara de Deus, então tu estás a fazer aquilo que é certo. Estás a ser humilde. Então tudo aquilo que tu fazes com essa postura vai ter frutos. Quer tu ames a misericórdia, quer tu pratiques a justiça, quer tu sirvas no louvor, quer tu sirvas no bar, quer tu faças o que faças, desde que o coração esteja no sítio certo. Pouco importa quantos carneiros vais dar. Tu podes dar 10 mil carneiros. Dá 10 mil carneiros, não tem problema. O problema não tem a ver com a quantidade. O problema tem a ver só com a quantidade. O problema tem a ver quando nós só damos volume. O problema tem a ver quando nós só damos espetáculo. Mas por dentro estamos corrompidos. Amém? Para terminar, eu gostava de dizer que nós hoje temos uma oportunidade de nos filtrarmos, de nós pensarmos um pouco e percebermos esta expectativa. O que é que isto muda em nós? O que é que isto pode mudar em nós hoje? Então será que muda o que nós esperamos de Deus? Será que muda a forma como nós olhamos para Deus? Será que muda a forma como nós estamos e vivemos a igreja? Será que Deus estamos à espera ainda de uma revelação? Será que nós estamos à espera ainda, daquela coisa que vai? Não. Deus já deu o seu maior presente. E o curioso é que nós celebramos isso todos os anos, lá para dezembro, mais ou menos, dezembro. Nós lembramos a nossa alma, lembramos toda a sociedade que não, ele já fez isso, ele já nasceu, e depois mais à frente, 2 vezes por ano, nós lembramos assim, espera aí, Deus deu-nos um presente e depois Ele entregou esse presente. E nós só celebramos isso há milhares de anos. E sabem o que é que vai acontecer? Vamos continuar a celebrar isso, não há mais nada. É suficiente. Então aquilo que nós esperamos de Deus é relacionamento, é entrega,
é escutarmos Deus, é crescermos, é sermos moldados, é sermos muitas das vezes agredidos até com a própria palavra. É muitas vezes Deus levantar um tribunal para te dizer, não, tu não estás certo, tu precisas de mudar. Eu espero que mude também o que nós esperamos da igreja. Eu espero que mude o que nós esperamos uns dos outros. Porque às vezes nós esperamos coisas erradas uns dos outros. Olha, sabem o que é que nós temos de esperar uns dos outros? Justiça. Nós temos que esperar misericórdia. E nós temos que esperar humildade. Tudo o resto é consequência. Tudo o resto é consequência. Amém? E eu espero que também mude o que tu achas que Deus espera de nós. Porque nós não podemos mudar o que Ele espera de nós. Ele não muda. Ele continua a esperar a mesma coisa. Ele espera de nós não um desempenho de quantidade, mas Ele espera de nós uma vida sustentada nestes 3 pilares. É isso que Ele espera. Não espera mais nada. E tudo aquilo que nós fazemos em cima destes 3 pilares, está tudo ok. Tudo para o Senhor, não é? No Senhor. Humildemente com o Senhor. Tudo o que nós fazemos fora daquilo que são estes 3 pilares, nós podemos estar a construir em cima de alguma coisa que não é certo. Então, nós temos o exemplo máximo, e estou mesmo a terminar, de Jesus. Filipenses 2, 7 e 8, ele diz que ele se esvaziou a si mesmo, que ele se humilhou a si mesmo, que ele se tornou obediente até à morte. Jesus pagou o seu preço, mas ele precisou de tomar algumas posturas, algumas atitudes. E a humildade, a justiça, estava lá. Então que hoje esta palavra possa ecoar no teu coração. E eu vou voltar a ler Miqueias 6:8, que diz: Ele vos declarou, CCLX, Ele declarou o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o teu Senhor. Amém. Deus abençoe. Uma salva de palmas ao nosso Deus, porque Ele é muito bom.